Olá a todos, este é o canal Matrix Revelada, eu sou o Ed, sejam todos muito bem-vindos. A vantagem de você acumular algumas décadas de vida é que você vai ficando um pouco mais esperto depois que você cai em muitas armadilhas. Eu, particularmente, já caí em muitas das armadilhas do inimigo e hoje eu entendo que um dos grandes trunfos de Satanás ou Lúcifer ou o diabo, né, chamem como quiserem, uma das grandes astúcias desse grande inimigo foi ter permanecido oculto e ter criado uma infinidade de manifestações das forças espirituais das trevas. E no vídeo de hoje eu quero traçar alguns paralelos, eu quero mostrar algumas correlações entre situações que nós vemos no nosso dia a dia, em diversos aspectos do nosso convívio social, seja familiar, seja religioso, seja na política, em tudo há uma correlação entre as diversas manifestações da malandragem do inimigo. Quando eu falo do inimigo e da esperteza dele, eu não estou exaltando a inteligência do inimigo, mas com a autoridade que é dada a qualquer cristão verdadeiro, eu estou procurando pisar a cabeça do inimigo e expor toda a pilantragem dele de forma que pessoas possam reconhecer certas armadilhas e evitar cair nelas. Uma dessas armadilhas vem a partir de um contexto social que procura mostrar ou procura convencer as pessoas que quando elas não estão inseridas numa determinada forma de pensar, elas são retrógradas. E que a sociedade evolui de uma forma e que todos devem acompanhar. Um exemplo disso é toda essa ênfase que vem sendo dada ao feminismo, ao abortismo, a isso que esquerdopatas chamam de empoderamento da mulher, e muitas pessoas estão caindo nessa armadilha. E é uma armadilha extremamente perigosa, porque ela tem uma série de desdobramentos que vão colocar a pessoa num buraco muito obscuro e profundo, criado por esse camarada aí. Então, a minha intenção ao fazer esses vídeos é dar às pessoas que buscam conhecer a verdade com sinceridade armas, ferramentas, instrumentos para evitarem cair em tais armadilhas. Então, no final de semana, aliás, hoje, o jornal El País publicou uma matéria falando a respeito de um movimento que eles chamam de mulheres contra Bolsonaro, alguma coisa assim. E, novamente, para você que ainda nunca viu nenhum vídeo meu, este canal Matrix Revelada não apoia qualquer candidato, não apoia o sistema político, não apoia o sistema eleitoral brasileiro em nenhuma instância, muito pelo contrário. Neste canal eu exponho as mazelas do sistema
e eu procuro mostrar às pessoas que a melhor forma, aliás, a única forma de se combater o sistema é permanecendo à margem dele e não fazendo parte de todo o controle mental que o sistema exerce sobre as pessoas. E quando você vê essas mulheres caindo nessas armadilhas, isso não é um sinal de inteligência, não é um sinal de poder, não é um sinal de força que a mulher exerce, mas, ao contrário disso, é uma forma de demonstrar que ela está sendo manipulada. E ao longo desse vídeo, que não deve ser longo, eu quero que ele seja curto, eu quero demonstrar como isso acontece de forma que as pessoas possam evitar esse buraco negro em diversos aspectos aí da sua vida. Vamos então seguir adiante, uma vez feito esse preâmbulo inicial. Então, recentemente, você me ouviu falando a respeito da deusa mãe, ou do feminino sagrado, né, que permeia diversas culturas. E como eu disse, o inimigo é malandro. Ele vai colocando as suas manifestações em diferentes formas, em diferentes culturas, e ao longo da história da humanidade, esse feminino sagrado, que está relacionado a Sofia, né, do gnosticismo, ou a Semíramis, da Babilônia, tem todo um paralelo aí com Ísis, né, com Artemis, com Diana, lá da Roma Antiga, com os celtas, né, com a cultura germânica. Então, ao longo da humanidade, essa força perversa, essa energia perversa do inimigo, que tem um propósito específico contra a humanidade, vai atravessando gerações e diferentes culturas, assumindo diferentes formas e nomes, mas tudo isso é uma das manifestações do inimigo que permanece oculto, mas está sempre presente. Uma outra forma de como essa manifestação surge é através da chamada deusa da lua, cultuada por muitos desses que você vê fazendo aquele gesto satanista, né, que as pessoas conhecem como mão chifrada. Aquela mão chifrada é uma alusão, é uma reverência a Baphomet da maçonaria, né, aquele cabeça de bode andrógeno que tem seios femininos e genitália masculina. Então é uma adoração àquela criatura nojenta das trevas e é também uma adoração à deusa mãe. Perdão, a deusa mãe e também a deusa lua, por conta daquele simbolismo da lua crescente, né? Como se ela estivesse com dois chifres apontando para cima. Então isso é uma referência a esse simbolismo, né, de adoração à lua. E todo simbolismo, toda idolatria é sempre, vale lembrar, é sempre abominável e é condenado na Bíblia. Tá? Então, novamente, o inimigo vai aparecendo em diversas culturas, como Artemis, como Diana, né? como Ísis, como Shakti na cultura hindu, como Ishtar, e por aí vai. Né? Então, esse espírito que é um desdobramento das energias das trevas, vão frequentando aí diferentes tempos, diferentes culturas. É lógico, né, uma das principais aí é esse simbolismo de Ísis, e está presente em toda a cultura pop, seja no cinema, seja na música, isso está por toda parte, seja em simbolismos de logomarcas de empresas, isso aí está em tudo, meus amigos. E isso é extremamente nocivo e perigoso, e isso faz uma lavagem cerebral e cria controles mentais que induz pessoas a caírem em muitas armadilhas. Uma correlação a tudo isso é o que nós
chamamos de espírito de Jezabel. E o espírito de Jezabel está relacionado a todo esse surto que nós vemos hoje em dia de narcisismo. O espírito de Jezabel é aquele que vai fazer com que mulheres queiram assumir a autoridade sobre o homem, principalmente nas igrejas. Ela pode procurar seduzir pastores ou seduzir lideranças e pode fazer com que a mulher comece a se achar uma profetisa, queira ser uma pastora, ou bispa, ou apóstola, seja qual for o nome que esse sistema maçônico das trevas, que o pessoal aí chama de movimento evangélico ou todas essas igrejas evangélicas, né? Tudo isso aí está dominado por esse espírito de Jezabel, e é por isso que nós vemos aí muitas igrejas admitindo essa autoridade feminina, esse feminismo luciferiano, esse feminismo gnóstico, dominando essas igrejas evangélicas que, como eu disse, são domínio da maçonaria e existem para conduzir esse gado todo ao portão largo e também, né, ao longo do caminho, tirar das pessoas tudo o que puderem tirar. Veja como fazem aí Edir Macedo, Agenor Duque, Malafaia, R.R. Soares, o Valdemiro Santiago, todos esses picaretas aí são maçons, todos eles são. Por mais que eles digam que não, e por mais que o tolozinho, gullible, eu expliquei sobre essa palavra num outro vídeo, né? Por mais que o tolo ingênuo e crédulo queira vir com aquela conversa de cadê a prova, cara? Você fala que eles são maçons, cadê a prova? Amiguinho, o cara não vai assinar um atestado e registrar em cartório dizendo que ele é maçom. Não é à toa que isso se chama ocultismo, não é à toa que essas seitas luciferianas e satanistas são chamadas de sociedades secretas. Por conta desse disfarce, esses caras ficam aí à margem desse rótulo. Então, o espírito de Jezabel procura destruir a verdadeira adoração, e é por isso que ele está nas igrejas. Você vai encontrar mais demônios nessas igrejas aí do que numa passeata gay, provavelmente. E eu não estou defendendo o gaysismo aqui não, nem qualquer pauta LGBT. Se você conhece os vídeos do canal, você sabe muito bem disso. Mas todo o sistema religioso está contaminado por esse lixo todo, seja por falsas doutrinas como a teologia da prosperidade, né, que vai aguçar a ganância de tolos, ou seja, através desse movimento aí, dessa dominação do espírito de Jezabel, que procura colocar mulheres em evidência nesse sistema religioso maçônico dominado pelo inimigo. Então, temos que tomar muito cuidado com todas essas coisas, e eu vou mostrar para vocês na Bíblia que tudo isso que eu estou dizendo é de fato apoiado na palavra de Deus. Eu não estou inventando coisa alguma, eu não estou sendo machista, eu não estou indo contra a mulher, em hipótese alguma. Eu sei que para muitas mulheres, principalmente as mais jovens, é difícil compreender isso por conta da lavagem cerebral, por conta da dessensibilização, por conta do controle mental exercido pela mídia, né, pela poderosa mídia, nessa sociedade moderna em que nós vivemos, sociedade na qual as pessoas estão o tempo inteiro sendo bombardeadas por todo esse lixo, por toda essa propaganda luciferiana, satânica, gnóstica, teosofista, que inclusive vive dizendo para as pessoas que Deus é feminino, Deus é uma mulher.
Então, toda essa propaganda, né, através aí da indústria da música, através de Hollywood, através de séries de televisão, através de novelas, através do culto às celebridades, vai colocando essa idiotice na cabeça das pessoas, e muitas dessas mulheres, como eu disse, em especial as mais jovens, vão caindo nessas armadilhas. Se você é uma mulher cristã, você tem esse padrão comportamental, e você tem esse modelo mental, cuidado, você está sendo enganada. Então, vamos dar uma olhada no que a Bíblia fala a respeito disso. Revelação capítulo 2, verso 20, fala ali, né, a congregação de Tiatira, né, sobre Jezabel, e diz o seguinte: mas tenho contra ti, contra quem? Contra a congregação. O que? O tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Estão percebendo aí a relação entre o espírito de Jezabel, que está lá descrito em 2 Reis, tem a ver com a mulher do rei Acabe, né, que tomava as rédeas e mandava no marido. Então, portanto, existe um outro espírito que anda de mãos dadas com o espírito de Jezabel, que é o espírito que transforma homens em franguinhos. É por isso que nós vemos o homem cada vez mais afeminado e a mulher cada vez mais machona. Há um propósito obscuro por trás disso. O verso 21 diz o seguinte: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama sobre os que adulteram com ela. Virá a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Vale lembrar que Jezabel foi jogada da torre de um palácio e ela foi comida por cachorros na calçada, tá? Para quem não conhece a história. Então, Jezabel, a mulher Jezabel, né, a esposa do rei Acabe, teve um final trágico por conta desse comportamento narcisista dela. Né? Então, esse espírito de Jezabel está por trás desse modelo narcisista de procurar colocar na mulher uma série de traços de personalidade relacionados àquela esposa do rei Acabe. Verso 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, o texto é muito claro. A comparação do que nós vemos na igreja hoje com o espírito de Jezabel, né, e com aquele modelo de personalidade da esposa do rei Acabe é muito claro. As pessoas não veem isso porque, naturalmente, esses pastores maçons picaretas e todas essas igrejas dominadas pela maçonaria não querem que as pessoas saibam dessas coisas. Vamos ver o que mais a Bíblia nos mostra sobre como deve ser o comportamento da mulher, que nada tem a ver com esse feminismo todo que nós estamos vendo. Tá? 1 Coríntios 14:34 diz o seguinte: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E o 35 diz: e se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Esse é o apóstolo Paulo falando. Vocês já perceberam como essas igrejas moderninhas evitam as cartas do apóstolo Paulo, evitam os ensinamentos do apóstolo Paulo? Já perceberam? Como tem igreja que ignora completamente os ensinamentos do apóstolo Paulo, e ele é o principal apóstolo para nós, gentios, que não somos de origem judaica e hebraica. O apóstolo Paulo tem, se não me engano, são 17 livros que são
originados a partir de todo o conhecimento inspirado que foi dado a Paulo. E as igrejas moderninhas estão jogando toda a sabedoria que foi dada a Paulo na lata do lixo. É importante que se tome cuidado com essas coisas. Vamos ver o que o apóstolo Paulo também nos diz lá em 2 Timóteo. É bem interessante aqui o que ele fala. E ele diz o seguinte, ali a partir do verso 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, ou seja, se vistam de forma apropriada, né, que não seja de forma vulgar ou sedutora, que é o que a Jezabel vai fazer nas igrejas. Com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos preciosos. Quer identificar o espírito de Jezabel nessas igrejas? Aí eu não frequento qualquer igreja e recomendo que as pessoas estudem a Bíblia em casa, pesquisem a Bíblia em casa, e se quiserem participar de algum grupo, que seja um grupo pequeno ou uma congregação pequena, que não seja uma dessas igrejas de franquia, né, maçônica, como Igreja Universal, sei lá, todo esse lixo, Assembleia de Deus, tudo isso que está por aí dominando as mentes das pessoas. Então, se você frequenta uma dessas igrejas, quer identificar o espírito de Jezabel, você vai ver mulheres extremamente maquiadas, com decotes bastante sensuais, mostrando joias e sempre se aproximando daqueles homens que têm em alguma congregação algum cargo de liderança. O verso 10 diz o seguinte: mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com obras. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Não são as minhas palavras, meus amigos. São as palavras do apóstolo Paulo. E se você é cristão e está rejeitando essa sabedoria, você precisa cair na real. Você está sendo iludido. Você está sendo iludido por um espírito. Você está sendo iludido por um espírito extremamente perigoso, extremamente inteligente, extremamente malandro e enganador. Verso 15. Salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Então, a Bíblia estabelece características bastante distintas para homens e mulheres. Isso não dá, naturalmente, o direito do homem de subjugar a mulher, ou de humilhar, ou de maltratar a mulher. Absolutamente não, em hipótese alguma. O apóstolo Paulo fala também de como deve ser o relacionamento marido e mulher, né? Da mesma forma que a mulher tem as suas obrigações, o marido também tem as suas obrigações, né? A Bíblia deixa claro, muito claro, que Jesus é o cabeça de uma igreja. E vale a pena lembrar o seguinte: quando eu digo igreja, eu não me refiro ao sistema religioso organizado. Igreja vem do termo iglesia, que significa uma assembleia, uma congregação de pessoas, né? Isso que nós estamos fazendo aqui, nós podemos chamar de uma igreja, não no sentido mundano da palavra, mas se eu falo e se eu estou passando um conhecimento que está embasado na Bíblia e não o meu próprio conhecimento, e se pessoas ouvem e compreendem isso, nós estamos exercendo aquilo que o apóstolo Paulo fez lá no primeiro século. Né? Apenas estamos usando da tecnologia do inimigo para nos aproximarmos e aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Então, no mundo moderno, nós precisamos fazer isso. Nós não temos a necessidade de sair de casa e frequentar aí um templo de pedras.
né? Isso está claramente descrito lá no livro de Atos, capítulo 7, e também o apóstolo Paulo deixou isso claro em 1 Coríntios 3,16. Nós somos o templo de Deus, não precisamos frequentar a igreja do sistema mundano religioso em hipótese alguma. Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao marido. Então esse é o papel da mulher. O marido tem a sua obrigação também. Então, da mesma forma que um homem cristão deve buscar observar um comportamento cristão da mulher, a mulher também deve cobrar um comportamento cristão do marido. Então, cada um tem o seu papel. O homem não pode cobrar sujeição da mulher se ele não estiver biblicamente correto também, conforme o que foi ensinado pelo apóstolo Paulo. Então, na sequência, o apóstolo Paulo diz o seguinte: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, da mesma forma que você não vai pegar um martelo e dar uma martelada na sua mão e quebrar os seus ossos, você também não vai querer maltratar a sua esposa, né? Então, o relacionamento conforme os ensinamentos da sabedoria da palavra de Deus nos remetem ao modelo de família conforme estabelecido nas bases judaico-cristãs. E é por isso que nós vemos o inimigo atacando com movimentos LGBT, com movimento feminista, com aborto, com ideologia de gênero, com pastoras em igrejas e daí por diante. Perceberam como tudo isso está amarrado a aquele espírito, né, do qual que eu mostrei para vocês aqui, né, tendo a ver com Ísis, tendo a ver com a deusa mãe, tendo a ver com a lua, tendo a ver com Jezabel. Perceberam como todas essas coisas estão amarradas? Semíramis, que era a mulher de Nimrod e mãe de Tamuz, que é o sincretismo, né, da Trindade católica, né, o sincretismo da família católica Maria, José e Jesus, né, está todo relacionado a Semíramis, e depois que Nimrod morreu, Semíramis se colocou como deusa e depois casou com o filho Tamuz, né? Então todo esse lixo babilônico está extremamente presente na nossa cultura moderna. E é extremamente enganador. E é por conta de todo esse lixo, né, por conta desse espírito de Jezabel que está dominando, que nós vemos lixos como esse que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Deixa as pessoas passarem. Vem algum obreiro me ajudar, que as pessoas não sabem onde ofertar. Coloca a mão nos pés. Isso. Irmã, nem fala comigo. Bota a mão no pé e coloca em você. Rápido, não dá para ouvir as pessoas. E coloca em você, joga a oferta aqui. Venha. Enquanto isso, nós vamos adorar. Duas filas, cada um pega no pé. Lembram disso? Muitos aí viram essa esposa do Agenor Duque, não sei o nome dessa mulher, acho que é Ingrid, né, cometendo esse tipo de heresia, né? E por que é que nós vemos essas pessoas dominadas dessa forma, né? Olha a quantidade
de pessoas ali caindo nessa armadilha. Por quê? Porque esse espírito de Jezabel domina as pessoas e ilude as pessoas, faz com que as pessoas acreditem nesse tipo de heresia, achando que é bíblico. Então a pessoa vê esse tipo de lixo, né, e ela é induzida a acreditar que isso é bíblico. E não é. E essas pessoas não estão caindo nessa armadilha apenas porque são ignorantes ou ingênuas ou pouco instruídas. Além dessas coisas, tudo isso realmente pode ser verdadeiro, mas também esse espírito do sagrado feminino, né, Semiramis, Estar, Shakti, Isis, Diana, que mais? Sofia, né? Todo esse sagrado feminino está dominando a sociedade e é por isso que nós estamos vendo essa subjugação do homem a esse chamado empoderamento da mulher, que é satânico. Aceite você ou não, queira você ou não, o que eu estou te dizendo é a verdade. Se você tem dificuldades para aceitar isso e continua caindo nessas armadilhas do sistema, você está iludido pela propaganda satânica que está te dominando e está aí novamente colocando o inimigo, puxando as cordinhas. Ele se esconde, mas o plano dele vai se desenrolando nas nossas vidas, né? Então, é isso. Espero que a mensagem tenha ficado clara. Se você gostou, curta, comente, deixe aí a sua opinião. Inscreva-se no canal e compartilhe. Nos ajude a levar essa nossa mensagem a um maior número de pessoas. É isso, meus amigos. Um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.